Estamos gravando esta que é a sétima e última aula da matéria de antropologia bíblica. Sétima e última aula da matéria de antropologia bíblica. Nós estamos nesta segunda-feira, 6 de março de 2023, segunda-feira, 6 de março 2023. Cumprimentamos a todos os irmãos, irmão Wilson, irmão José de Souza, né, que ele não é, ele é mais esperto que nós todos juntos, né? Ele trabalha sempre com carta duplicada, impressionante. Eu tenho que aprender com o irmão José, ele tem que me ensinar como é que ele faz isso, ó, carta duplicada, vocês estão entendendo? Carta duplicada, ele nunca perde a oportunidade. Irmã Ruth, Deus abençoe, com esse bonito mapa aí atrás dela, né? Nós nunca vou ter um mapa dessa belezura que a irmã Ruth, pastora Priscila, está lá o irmão Wellington, não pude, infelizmente, Paz do Senhor, pastor. revê-lo nesse final de semana, né? Foi muito puxado para mim, né? Não é como o irmão Wellington está sempre na tranquilidade, mas meu fim de semana foi puxadíssimo, mas graças a Deus estamos aqui. E breve estaremos Amém. nos revendo ali, né? Dentro de um pouquinho mais de 10 dias, estaremos vendo alguns de vocês ali em Danbury, Connecticut, né? Na nossa formatura, né? Alguns se formando no básico, outros se formando no médio. Em novembro temos mais. Se Deus quiser, novembro, dia 18 de novembro, temos outra formatura em Massachusetts, permitindo Deus, já temos local, graças a Deus, na cidade de Milford. E ali teremos também uma formatura grande que vai envolver o grupo de alunos do básico e também do médio, né? Vai ser um novo repeteco, né? Bacharel estaremos já tendo, permitindo Deus, acredito que em 2020, creio em 2024 já vamos estar tendo, março de 2024 já estaremos tendo a primeira formatura do grupo do bacharel, para a glória do nosso Deus. Vamos então à página 25, página de número 25, capacidades e faculdades da parte imaterial. Estamos aqui na matéria de antropologia bíblica, esta matéria que, quero acreditar, tem chamado muito a atenção de cada um de vocês, né? Eu acredito que a maioria de vocês nunca passou, né, por uma visão bíblica tão profunda e tão necessária, né, sobre o conhecimento do nosso próprio ser humano, né? Nós temos aquele conhecimento, às vezes, que não é o conhecimento profundo como nos apresenta a Bíblia. Diante disso, antes de entrar nesse aspecto da página 25, vamos ver uma visãozinha bem rápida na, no slide que eu vou apresentar a vocês. Vocês têm exatamente esse slide, certo? Então vamos fazer, na verdade, uma recapitulação do que já passamos, do que já estudamos. Tá? Todos estão vendo o slide? Todos estão vendo o slide? Todos? Acredito que sim. Sim, perfeito. Vamos lá. Temos algumas perguntas normativas, né? Como, por exemplo, por que Deus criou o homem? À luz da Bíblia, para a glória dele, para a glória de Deus. João 17:5, verso 24, Isaías 43:7, Efésios 1:11 e 12, 1 de Coríntios 10:31 nos respondem bem a esta pergunta. Qual o propósito da existência humana? Cumprir com o objetivo de nossa criação. João 10:10, Salmo 16:11, Salmo 5:2-3, Filipenses 4:4, 1 de Tessalonicenses 5:16, 18, Tiago 1:2 e primeira carta de Pedro 1:6-8 nos trazem, né, essa resposta, cumprir o objetivo de nossa criação. O que significa ser a imagem e semelhança de Deus? Significa que o homem tem traços do Criador e o representa. Assim nos ensina Gênesis, capítulo 1, versículo 26. O que ocorreu na queda do homem? Vários elementos de sua semelhança com Deus se perderam.
Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, assim nos assinala. Qual o plano de Deus para nós em Cristo? A resposta à nossa gradual recuperação da semelhança com Deus. Colossenses 3:10, 2 de Coríntios 3:18, Romanos 8:29. E quando isso se dará completamente? Na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Está nos ensinando isto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 49, Colossenses 1:15, Romanos 8:29, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 2. Então, isso aqui é interessante para levarmos em consideração. Então, aqui eu quero mostrar apenas um resuminho do que já estudamos nas últimas 6 aulas. Então, vamos então agora entrar na apostila, página 25, falando sobre as capacidades e faculdades da parte imaterial. Só relembrando, por favor, só relembrando. Nós somos, quero acreditar aqui, estamos aqui falando a uma grande maioria de irmãos que são adeptos à tricotomia, e eu acredito que não temos aqui nenhum dicotômico, ou temos? Vamos lá. Tem algum irmão aqui adepto? É um direito seu. Nós temos 2 alunos, um no presencial e no outra turma do online, que não adianta, você mostra, prova na Bíblia, é um negócio complicado, por causa da origem denominacional. Não vou entrar aqui nos detalhes, eles vieram de uma origem, de uma outra denominação, né? Pensa o camarada, 31 anos numa denominação, aí sai para outra. Claro, ele está 31 anos, vamos dizer assim, formado ou deformado, seja lá como for, dentro da visão daquela denominação. E às vezes, e às vezes não. Às vezes, nem sempre a visão denominacional ela corresponde a uma visão bíblica. Então, ele é dicotômico assumido. Eu já mostrei, já convidei ele para uma aula, compartilhei o link de uma aula de antropologia bíblica, uma outra que tivemos lá atrás no passado. Não adianta, não se convence por nada. É Não aceita a compreensível. visão bíblica, né? É complicado, irmão José, porque, como já lhe falei, tem denominações que conseguem criar uma, nem vou dizer formação, porque isso não é formação, uma deformação doutrinária tão intensa, tão profunda, que quando você apresenta os fatos bíblicos, gera um choque, né? Não, camarada, pensa comigo, 31 anos sendo adestrado naquilo, pá, e você apresenta uma visão, sendo bíblica, porém contrário ao que ele aprendeu ao longo de 31 anos, ele fica super chocado. Mas tudo bem, mas a gente se leva bem, procuramos contornar da melhor maneira possível. É um aplicadíssimo aluno, mas tem esse probleminha da dicotomia, mas deixa quieto. Dos males é o menor, é dos pequenos males, né? Graças a Deus que não é nada relativo à salvação, arrebatamento da igreja, que é mais complicado entrarmos nesses méritos. Mas vamos lá. Já que todos nós aqui somos tricotômicos, não espírito, homem, corpo, da nossa tricotomia, qual seria, vocês estão rindo, gente? Falar desse assunto, para mim, às vezes, é apertado. É apertado quando você cai na mão de um presbiteriano, sai da frente. Acabei falando, não era para falar, mas acabei falando sem querer. Quando você cai na mão de um presbiteriano, você sua camiseta sem querer. Vamos lá. Espírito, alma e corpo. Dessas 3 partes do ser humano, quais seriam as 2 partes consideradas imateriais? Vamos lá, é fácil. Alma e Alma e espírito. espírito. Alma e espírito. Então, essas 2 partes, elas são imateriais, ou seja, elas não têm participação no corpo, que é a nossa parte material. Então, vamos entender isso aqui. Neste subtópico, gostaria de demonstrar que existem atividades dos elementos que compreendem um aspecto imaterial do homem. Estamos na apostila, página 25, lá embaixo.
Por exemplo, que o homem possui mente, mas de que ele serve? E o que é essa consciência? O coração, por vezes, tem vontade, mas o que ela seria? A mudança aqui encontra-se, perdão, perdão, na ênfase que é posta, e não no que é, mas o que faz. Virando a página. Olha que frase interessante. Para qualquer ação moral, o homem tem o intelecto e a razão para discernir entre o certo e o errado, o sentimento para mover-se a cada um deles, a vontade para fazer um ao outro. Ok. Vamos lá então compreender estas capacidades dessa parte material. Intelecto. Intelecto é a faculdade cognitiva. Alguém sabe o significado dessa palavra cognitiva? Estamos usando termos teológicos, correto? E muitas das vezes o aluno normalmente vai tropeçar na compreensão de termos teológicos. Alguém se lembra ou alguém sabe o significado de cognitivo? Seria entendimento, compreensão. Entendimento, compreensão, dentro da área do saber, tá? Entendimento, compreensão. Então, o intelecto é a faculdade da compreensão, do entendimento, da interpretação, pela qual as impressões recebidas pelos sentidos se tornam inteligíveis e podem ser plenamente conhecidas. É uma referência abrangente em relação à mente como um todo no que diz respeito ao entendimento. As pessoas com certas deficiências mentais, como síndrome de Down, algumas com mal de Parkinson, Alzheimer e alguns autistas, eles não têm, não é, a faculdade cognitiva funcionando à plenitude. Exemplo, o que eu tenho aqui na minha mão? Vamos lá se você consegue ver. O Duas que eu tenho aqui canetas. na minha mão? Hã? Duas canetas. Uma vermelha e uma Duas preta. canetas. Eu creio que está bem visível aqui, ó, duas canetas. O, o que tem de diferente ou de curioso nessas duas canetas? Vamos lá. As cores. As cores, quais seriam elas? Preto e vermelho. Preto e vermelho. Preta e vermelha. Eu não sou Flamengo, não, mas é coincidência. Nem sou São Paulino. Preto e vermelho. Então, vocês estão entendendo que nós temos uma faculdade cognitiva, ou seja, entendemos que são duas canetas. Estão me acompanhando? Entendemos que elas têm diferenças entre si. Estamos aqui? Estamos acompanhando? E essas diferenças estão exatamente o que? Nas cores. Poderia ser o tamanho, concorda comigo? Poderia ser uma caneta pequenininha, poderia ser uma caneta grande, mas pelo fato que temos a nossa faculdade cognitiva funcionando a pleno vapor, então não foi difícil responder a esta pergunta. Um autista teria essa dificuldade. Tenho absoluta certeza. Uma pessoa que estivesse sofrendo do mal de Alzheimer, porque o Alzheimer, vocês sabem, né? A pessoa tem momentos de lucidez. Quando esses momentos de lucidez se ausentam, ela não vai saber nem o que é isso aqui na minha mão. Dá uma dor de cabeça daquelas enormes. E assim por diante. Então, eu creio que todos já entenderam que nós temos, então, as nossas faculdades cognitivas funcionando a pleno vapor, ou seja, o que os nossos olhos captam, a nossa mente já vai processando a informação e chegando rapidamente ao nosso entendimento. O intelecto, esta capacidade da mente do homem é bem demonstrada pela literatura bíblica. O entendimento do cristão tem grande lugar no Novo Testamento e uma iluminação sobrenatural desse entendimento foi prometida por Cristo. O intelecto reporta-se à compreensão da mensagem do Evangelho. Olha que interessante isso aqui.
Desculpe. Vou repetir essa frase de novo. Essa atividade da mente do homem é bem demonstrada pela literatura bíblica. O entendimento do cristão tem grande lugar no Novo Testamento e uma iluminação sobrenatural desse entendimento é prometida por Cristo. O intelecto reporta-se à compreensão da mensagem do Evangelho. Para o regenerado pelo Espírito Santo, uma gama de informações se torna inteligível, ou seja, no momento que temos aquele encontro com Deus, com o Espírito Santo, o nosso intelecto naturalmente fica mais sensível à palavra de Deus, à voz de Deus, à presença de Deus, tudo ligado ao mundo espiritual. Paulo, após anunciar grandes verdades da introdução de sua epístola aos Efésios, ele ora para que Deus dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele aos Efésios. Assim, olha que interessante, o homem não possui apenas uma mente que absorve informações, mas também é apta a executá-las, e em função disso o homem precisa ter a sua mente transformada, mesmo após a iluminação do Espírito Santo, para que as informações corretas levem à prática correta. O viver é reflexo do pensar. Abra aí a sua Bíblia, por favor, na Epístola a Tiago. Epístola a Tiago, capítulo 4, verso de número 17. Quem encontrar, por favor, Epístola a Tiago, capítulo 4, versículo 17. Tiago, capítulo 4, versículo de número 17. Abra lá comigo. Quem achar, primeiro, se pudesse, por favor, fazer em voz alta a leitura. Tiago 4, 17. Por gentileza, quem achou pode ler. Tiago 4, 17. Já alguém encontrou? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Ele que sabe fazer o bem não faz, nisso está pecando, ou nisso está cometendo pecado, ou comete pecado, como diz o texto em algumas traduções. Vamos lá então entender isso aqui. Nossa mente, pelo poder do Espírito Santo, ela discerne, ela detecta que a palavra de Deus não é um livro teórico, é um livro, acima de tudo, prático. Ou seja, eu posso, não é como nós estamos acostumados a ler a Bíblia e a guardar bastante informação, concordam? Mas se encararmos a Bíblia unicamente como um livro informativo, preste atenção, então a Bíblia não servirá de nada como manual de nossa fé, de nossa vida cristã. Repito uma vez mais, a Bíblia é definitivamente um livro que nos dá muita informação, mas se tivermos ou se considerarmos a Bíblia unicamente um livro de cunho informativo, o lado prático, espiritual, poderoso, eficaz, aí eu costumo dizer, então a pessoa só conheceu a Bíblia na sua letra, mas não considerou a Bíblia no seu poder, né? E é verdade, tem pessoas que só conhecem a letra. A própria Escritura diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse foi o grande problema dos fariseus. Errais, porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Eles pensavam, né, que conheciam as Escrituras, eles conheciam a letra, unicamente a letra. Por isso que Jesus foi bem duro ali ao mencionar isto em Mateus 22, 29. Errais porque não conheceis nem as Escrituras, porque, repito, eles pensavam que eram os bambambãs, os tais, né, os caras que conheciam tudo, e, consequentemente, eles não conheciam a prática da Escritura, que é o que? O poder de Deus nos levando a viver a Escritura. Agora, olha que interessante a parte da consciência, né? Então, nós falamos que o intelecto tem essa capacidade.
Muita informação, mas, repito, temos que ter o cuidado que não fiquemos apenas no campo informativo, mas que possamos praticar toda essa informação nas nossas vidas. Consciência. A consciência é a capacidade das faculdades do aspecto imaterial do homem que se reproduz ao julgamento destas faculdades. Vamos entender isso aqui melhor. Assim como a mente pode produzir pensamentos, a memória guardá-los, o espírito discernindo o valor desses pensamentos, a alma respondê-los, olha só, a consciência avalia sua dignidade moral. O que é avaliar essa dignidade moral? Por exemplo, ouço muito, e infelizmente, estranho que eu vou dizer, né, de pastores e obreiros, graças a Deus que não são muito. Não são muitos em quantidade, mas eu ouço muito essa frase com muita frequência. Parece que quando a gente ouve certas declarações antibíblicas e mentirosas, quando ouvimos muitas e muitas vezes repetidas, parece que ela se transforma, não na nossa ou na sua cabeça, mas na cabeça de alguns se torna uma verdade, que é uma mentira, né? Uma falácia, que acaba se tornando, em alguns casos, verdade. Qual é a frase que eu estou me referindo? Ah, é apenas uma mentira santa. Vamos lá. Não existe essa de mentira santa. Mentira é mentira. Não temos como relativizá-la, né? Como dizer, pecado, pecadinho, pecadão. Não. O pecado não pode ser relativizado, dimensionado, não é? Colocado no aumentativo ou no diminutivo, não é? Ou no grau superlativo, como queiram. Então temos que ter muito cuidado com a questão da avaliação moral. Não, pastor, eu estou mentindo por uma causa nobre, para me provocar um tumulto. Alô, peraí. Ou se fala a verdade ou não se fala a verdade. Não existe essa de meia mentira, ou de meia verdade. Nós que temos essa habilidade de manobrar, de manipular, vou usar uma expressão mais técnica, de driblar a nossa consciência, né? Estamos enganando a quem? A nós mesmos? Com certeza. Se estamos dispostos a enganarmos a nós mesmos, amém, fique bem à vontade. Mas ao Espírito de Deus, ao próprio Deus, não funciona. Não funciona de jeito nenhum. Aí que entra a nossa consciência. Ela vai ser o avaliador da nossa dignidade moral. E aí a gente chega à conclusão que nem sempre a nossa dignidade moral vai se encaixar com a dignidade de Deus. Quer ver uma prova bíblica? Isaías capítulo 64, versículo 6. Vamos lá. Isaías 64, 6. Se não me engano, esse é o texto. Isaías capítulo 64, versículo 6. Isso, por favor. Quem encontrar, leia para nós Isaías 64, 6. Para você entender que nós temos padrões nossos, mas Deus tem os padrões dele. E nós fomos chamados à salvação para ajustar a nossa mente, nosso intelecto, nossa consciência, olha que coisa linda, aos padrões de Deus. Isso é muito sério. Quando queremos fazer o contrário, trazer Deus para os nossos padrões, isso é heresia, isso é perigo. E tem crente que luta fazendo isso, quer trazer Deus para o seu mundo. Nós que temos que ir para o mundo de Deus, nós temos que entrar na dimensão de Deus e não o contrário. Isaías 64, 6, quem encontrou? Pode ler em voz alta, por favor? Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundície, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. Deus tem o seu padrão de justiça. Deus tem o seu padrão de santidade. E a Bíblia nos expõe, nos informa sobre isso com uma grande quantidade de textos. Nós temos farta informação bíblica sobre os padrões de Deus, sobretudo da justiça
de Deus. Como a justiça de Deus não tem nada a ver com a minha, com a sua, com a nossa justiça humana, Isaías deixa bem claro o que é a minha justiça, o que é a sua justiça, meu irmão, minha irmã. Nossa justiça humana, ela se parece em alguma coisa com os padrões de justiça de Deus? Resposta: nada, em absolutamente nada. São muito elevados os padrões de justiça. Nós que temos aquela mania de driblar a nossa consciência, querendo usar o nosso padrão pessoal de justiça e querendo atrevidamente colocarmos junto dos padrões de Deus. Isso é um atrevimento, vamos ser sinceros. É você nossa querer justiça, às levar a Deus vezes, se adaptar a você. Sim. a nossa justiça, às vezes, é de acordo com a conveniência. Conveniência, essa é a palavra, irmão Wilson, Tendenciosa. maravilha. Como que é? Tendenciosa. Tendenciosa. Olha! Irmão Wilson falou conveniência, o filósofo da nossa sala. Oh, irmão José Carlos de Souza, vai aumentando aí o pão para o café, porque só vou levar agora o pão de queijo, e o presunto e o salame. Ih, meu Deus, esse café vai me infartar, ou vai me infartar, vai me infartar, irmão José Carlos. Olha só, de conveniência para tendenciosa. Em outras palavras, muitas das vezes queremos fazer com que a nossa consciência se satisfaça com os nossos padrões convenientes e tendenciosos. Nada comparado ao que Deus de nós exige. Por isso, muito cuidado. Quando Deus falar a nossa consciência, José Carlos, você errou assim, assim, assado. Wellington, você pisou na bola. Luiz Prestes, não tente dar voltinha. Você está errado e o caminho é arrependimento. Mas nós somos especialistas na arte da conveniência e da tendenciosidade. Então nós temos que ter muito cuidado. Olha só. A consciência é a marca da criação de Deus, pois até mesmo os que não conhecem o padrão moral de Deus, por vezes o seguem, pelo fato de que a consciência testemunha esse padrão. Vamos ler Romanos 2,15. Ah, pastor, mas todo mundo mente. Todo mundo dá uma voltinha ali, todo mundo dá uma voltinha acolá. Qual é o crente, qual é o pastor que não saiu aí com uma mentirinha, com um engano, com uma falcatrua santa? Opa, cuidado com isso. Não coloca essa palavra santa nas tendências e inclinações da justiça humana, porque não encaixam. Romanos capítulo 2, versículo de número 15. Estes mostram a norma da lei, gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Olha que coisa extraordinárias. Deus é lindo quando ele deixa isso bem claro. Eu vou repetir esse texto, se você puder anotá-lo aí, ó. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Em outras palavras, você pode errar e você pode tentar abafar sua consciência, querendo dizer, está certo, embora você, diante de Deus, sabe que está errado. Mas, no fim e a cabo, se a sua consciência ainda não está cauterizada, o Espírito Santo, que fala pela nossa consciência, vence, triunfa e consegue tirar nossa paz, nosso sono, nossa tranquilidade. Agora, se a consciência desse cristão já está cauterizada, aí é perigoso, porque até para o arrependimento ele está correndo um risco de vida espiritual.
Paulo fala lá em 1 de Timóteo 4:2, que aqueles que chegam a esse nível correm um risco altíssimo a ponto de tornarem-se candidatos à blasfêmia contra o Espírito Santo. O que a blasfêmia contra o Espírito Santo é propriamente dita? Lembram-se que os fariseus estavam acusando Jesus de expulsarem demônio por Beelzebu, ou seja, pelo nome do príncipe dos demônios. Lembram-se disso? Lembram-se disso? Jesus estava sendo acusado, Tu expulsas demônio por Beelzebu. Aí Jesus ficou impactado. Não, é pelo dedo de Deus que eu faço essas obras de maravilhas. Mas se vocês dizem que eu expulso demônios por Beelzebu, digo a vocês, em verdade vos digo, toda palavra de ofensa será perdoada ao Pai. Toda palavra de ofensa contra o Filho será perdoada. Mas toda palavra de ofensa, e aqui o texto de grego diz consciente, ao Espírito Santo, este não lhe será perdoado nem hoje, nem aqui, nem nunca. É o chamado blasfêmia. Este pecado é que fulminou Ananias e Safira. Se vocês analisam lá comigo em Atos, capítulo 5, diz Pedro, Ananias, por que decidiste? Olha só, foi uma decisão. Mentir ao Espírito Santo. Uau, foi uma decisão. Gente, ele foi consciente. Ananias podia vender a propriedade e dizer o preço que quisesse. Mas ele mentiu, dizendo, vendi por preço tal. Era o direito dele. Vender e dizer o preço que quisesse, mas não mentir o preço da venda da propriedade. Alguém está me entendendo, gente? O problema de Ananias e Safira foi a mentira. Não foi o fato que decidiram vender por tal valor. A questão, o que estava em jogo não era o valor. A questão que estava em jogo era a consciência moral das palavras que estavam sendo ditas à pessoa do Espírito Santo. Então, que Deus nos ajude por sua misericórdia, para nunca chegarmos a este processo, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é um detalhe também, tá? Não é um negócio que acontece de hoje para amanhã. É um processo, que toma tempo. Semanas, meses, anos. Os teólogos, ao estudar essa passagem de Atos 5, acreditam que aquele processo que Ananias e Safira viveram e culminando com a morte deles já estava se arrastando por meses e anos, como corroendo, a saúde da consciência daquele casal. Que o Senhor de nós tenha misericórdia, que nossa consciência esteja sempre limpa, sadia, trabalhada, quebrantada pelo poder do Espírito Santo. A consciência de alguém que não é salvo, olha só, a consciência de alguém que não é salvo pode ser classificada como corrompida, Tito 1,15, Hebreus 10:22, convencida, João 8:9, cauterizada, inclui-se também cristãos, 1 de Timóteo 4:2. Já o cristão busca manter a boa consciência, 1 de Timóteo 1:19, o que sugere que mesmo o cristão pode ter uma consciência má. Olha só. Outra sugestão que pode existir é que a consciência no cristão tem o próprio Espírito Santo como árbitro, ou seja, juiz. Romanos 9:1. Vamos a Romanos 9:1. Interessante isso aqui. Convido vocês a abrirem na carta aos Romanos, capítulo 9, versículo 1. Romanos, capítulo 9. Desculpe. Versículo 1. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Uau!
Outras referências relativas à consciência. Aí nós vemos em Atos 24:16, 1 de Coríntios 4:4, Hebreus 10:1-2, 1 de Pedro 3:16, 1 de João 3:20-22. Ou seja, a palavra de Deus ela se ocupa com muita propriedade, com muita reverência, com muito carinho sobre esta questão da consciência, porque é uma área que, se a gente não permitir com que Deus a proteja, a defenda, o diabo pode tomar posse dela e fazer uma confusão na nossa mente, até mesmo minando a nossa fé e as nossas convicções em Cristo. Vontade. Passando lá para outra página. A vontade humana é legitimamente um tema importante em teologia. Ela aparece não somente em antropologia, essa matéria que estamos estudando, a doutrina do homem, mas também em soteriologia, a doutrina da salvação. É possível ainda que a vontade esteja diretamente relacionada com Deus, pois a vontade do homem é reflexo da imagem de Deus no homem. Agora, preste atenção aqui. O que pode se afirmar sobre a vontade é que ela é influenciada ou dirigida pelo intelecto, emoções e desejos, e que sua liberdade nada mais é do que a experiência de realizá-la na ausência de controle ou influência. Segundo essa afirmação, a liberdade da vontade é inconsciente. Entretanto, isso é impossível pelo fato que a vontade sempre está à mercê de alguma informação, necessidade, desejo correto ou não. Observe que quando Paulo afirma que os não salvos têm um modo de vida em conformidade com o curso deste mundo, o enganador deste mundo e das inclinações da própria carne. Neste texto pode-se ler, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Alô? Quando você e eu não tivemos uma experiência com o Espírito Santo, com Jesus, com a sua palavra, você fazia facilmente o quê? A vontade da sua carne, ou seja, da sua inclinação pecaminosa, do seu velho Adão, do seu velho homem. E pastor, ainda continuo fazendo um pouquinho, mas nada comparado ao que era antes. Quando era antes de você conhecer Jesus, tá? Você tinha uma boquinha nada santa. Qualquer coisa era aquela palavrinha pesada, aquele xingamento pesado, você amaldiçoava. Mas pastor, eu ainda continuo com a minha boca sujinha. Então, se continua, é hora de limpar o coraçãozinho, né? Porque diz a Escritura, Lucas 6,45, a boca fala do que o coração está cheio. Tem crente que fala palavrão? Claro que fala. Oh, você vai me enganar. Me engana que eu gosto. Não, eu conheço aí até pastores, né? Que de púlpito. Acredite se quiser, já vi 2 vezes na minha vida, assim, de púlpito. Papai do céu, escorregou no quiabo. Que negócio é esse? Logo no púlpito. Podia ser mais discreto, podia ser no banheiro, podia ser num lugar bem escondido, mas logo no púlpito, meu Deus, aí cai mal o negócio, entende? Aí só Jesus na causa, mas nós, seres humanos, lutamos muito com a questão da vontade. Não, eu sou lavado, remido no sangue de Jesus. Tenho dons espirituais, o Espírito Santo habita em mim. Me conta outra novidade. Mas ainda temos a natureza pecaminosa. Ainda temos a tendência ao pecado. Ainda temos a tendência de lutar contra o próprio Espírito Santo que habita em nós. Não, pastor, eu não sou esse tipo de pessoa. Ou então tem alguma coisa errada com você em relação a Romanos capítulo 7, que diz Paulo, o bem que eu quero fazer, este não o faço, mas o mal que está sempre em mim, o qual não quero fazê-lo, que disse Paulo, esse eu faço. Agora vamos ser sinceros, quem sou eu, quem somos nós, quem é você diante do apóstolo Paulo? Eu vou dizer quem eu sou. Eu não sou nada de nada, 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 de nada e de nada.
Sou um micróbio de ser humano, de cristão e de fé, diante do gigante que foi o apóstolo Paulo. Aí vai você dizer que você consegue ser melhor do que o apóstolo Paulo? Fala sério, meu irmão. Então, você tem que entrar na galeria dos heróis da fé agora, já. Temos que fazer uma segunda edição da Bíblia e colocar o seu nome. E é sério, irmãos? É sério? Que nós não conseguimos. Aquilo que Paulo disse, tem um pastor que ficou muito chateado comigo uns dias aí. Eu mencionei aquele texto: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele, pelo telefone, eu tenho uns quantos que me imitam. Eu falei, pastor, o negócio vai ficar estreito, então, pro seu lado. Como é que é? Vai ficar estreito, porque se tem uns quantos que lhe imitam, meu Deus, o que não está querendo insinuar? Que eu não sou digno de ser imitado? Olha, pastor, sinceramente, eu não sou em nada melhor ou pior do que o senhor, não, mas para eu chegar a esse ponto de dizer, ei, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, eu tenho que olhar muito para mim, para as minhas atitudes e dizer, olha, estou igualzinho ao apóstolo Paulo, agora posso dizer isso. Mas como eu não cheguei nem aos pés da semelhança de Paulo, e muito menos ele de Cristo, que eu estou batalhando acima de tudo para ser parecido com Cristo, eu sou doido. Eu sou débil mental de dizer para o irmão Wilson, sede meu imitador como eu sou de Cristo. É ruim, que eu vou cair nesse problema, que eu vou cair nesse pecado, continuo pecando, mas não nessa consciência. Eu sei até onde eu posso ir, até onde eu posso fazer afirmações. Então, povo abençoado, não me imitem, não. Não sejam loucos de me imitar. Ok, se o meu testemunho em algo ajuda vocês, glória a Deus, que possa ser para a glória do Senhor uma pequena fonte de inspiração. Mas, por favor, que ninguém tente me imitar, vocês vão cair no buraco. Não, eu vou imitar o pastor Luiz Prestes. Eu ouvi um meio doido semana. Eu vou lhe imitar, pastor. Não faça isso. Depois a conta Deus vai te mandar e pesado. O bill vai ser grande. Não faz isso. Imita Jesus Cristo, imita Paulo, imita Moisés, mas não me imita, não. A conta vai ser grande. E olhe depois, não coloque a culpa em cima de mim. Porém, repito uma vez mais, se é para a glória de Deus que meu testemunho esteja influenciando, inspirando, ou dando uma inspiração a você, amém. Mas lembre-se que a glória é para Ele, nada para mim. Misericórdia. Alguém está me entendendo essa abordagem, gente? Essa é uma abordagem muito séria, perigosa, muito séria. Hoje as pessoas estão aí querendo dizer que a coisa não é assim, mas vamos aqui avançar. Isso aqui é muito, muito, muito sério. Observe que quando Paulo afirma que os não salvos têm um modo de vida em conformidade ao mundo desse corpo, já te falei, o enganador deste mundo é as inclinações da própria carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Agora, a vontade relaciona-se com os outros aspectos da constituição do homem e inclinam o homem segundo as inclinações destes aspectos. Desta forma, preste atenção, isso aqui é tremendo. O homem não regenerado tem a sua vontade inclinada pelas paixões carnais e intenções malévolas, o que faz com que sua vontade não passe a ter arbítrio isento de influência. O mesmo acontece com o homem regenerado, embora após a salvação o homem seja conduzido à liberdade, a vontade do homem não é absolutamente livre. Olha só, Paulo testemunha esse fato quando diz, acabei de falar agora, vou então só fazer o repeteco, a repetição. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na minha tendência pecaminosa, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Não adianta, irmã, não adianta, irmão. Até o jejum, o segredinho aqui, ninguém está ouvindo. É o jejum 5 vezes por semana. Subo o monte 2 vezes por semana. Sou vencedor, glória a Deus. Mas isso não anulou a vontade da carne. Não consegue anular o nosso homem interior chamado carne. Ele está aí.
E dos 3 inimigos que nós temos, esse é o mais perigoso. Ó, o mundo, Satanás e a carne. Esse é o mais perigoso. Esse que consegue nos trair. Esse consegue nos cegar. Esse consegue nos dar a volta e nos jogar no chão sem perceber que ele nos deu aquela rasteira. Quem de nós já repreendeu a carne? Eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Eu te repreendo, mundo, em nome de Jesus. Mas alguém já foi lá para o espelho, eu te repreendo, Luiz Prestes? Já tentei isso 2 vezes, não funcionou, não. Vigilância, né, pastor? Como é que é? A vigilância. Olha só, irmãos. Vigilância. Alguém aqui pode me explicar em poucas palavras o que você entende por vigilância? Não dê uma de guardinha, não. Tem nada a ver com guardinha, não. Vamos lá. O que você interpreta em poucas palavras por vigilância? Prestar atenção em si mesmo, nos seus erros. Dar atenção a si mesmo, aos seus erros, aos seus Estar fracassos. atento a seus atos. Está atento aos nossos atos. Não. Pensamentos também, pastor. Como que é? E pensamentos. IP, que é mais complicado. Todo Eu ato posso vem ser- de um pensamento, né, pastor? Todo ato, a semente do ato é o pensamento, né? Mas, irmã Sandra, a Se o senhora pensamento é tem... bom, os atos são bons. Se o pensamento é ruim, o ato é ruim também. Mas, irmã Sandra, vamos lá. Tem os O ato é fruto artistas, do pensamento. mas tem os artistas que conseguem fazer o seguinte, ó, tem um pensamento de, por exemplo, é só um exemplo, vou matar o Wellington agora. Não, mas na frente de todo mundo, calma aí. Ele segura. Na oportunidade que ninguém estiver vendo, eu vou preparar uma forma de pegar o Wellington de jeito. Esse é o pensamento. Vou matar o caboclo, mas não pode ser agora. Então tem uns artistas aí que têm um pensamento, mas segura até fazer o ato. É o chamado crime perfeito. E espiritualmente, quantos estão na igreja tendo pensamentos soltos, mas são espertos, não querem se expor e serem expostos. Então maquinam, trabalham a oportunidade, a forma que vai levar ao ato, a consumação do ato daquele pensamento. Que é um exemplo bíblico. O que Davi fez com Batseba. Não foi assim, imediatamente. Ele viu a mulher lá de cima se banhando nua. Se fosse um impulsivo, um doidão, já corria e vambora. Mas não, ó, o pensamento ele já tinha, não, vou ter aquela mulher, não quero nem saber, sou o rei de Israel e está acabado, mas eu sou o rei, eu não vou me expor assim tão fácil, calma, vou traçar um plano. Gente, eu estou na cabeça de Davi, e você vê pelas atitudes, ele foi exatamente o que ele fez. Vou traçar um plano, vou saber quem é o marido. Ele descobriu quem é o marido. Opa, com uma razão. É um general muito importante, chamado Urias. Ah, já sei o que eu vou fazer. Vou fazer com que ele tenha umas folguinhas aí, esteja com a mulher, se alegrem, se embriaguem, tomem aí um vinhozinho, tenham relações e pronto, a criança que nascer vai pensar, fruto da relação, daquela alegria que tiveram juntos, e ninguém vai desconfiar que fui eu o causador do problema. Irmãos, vocês estão me entendendo? Que nem todo ato, aliás, nem todo ato ele pode ser consumado assim, de maneira imediata. Aliás, todo pecado bem elaborado, ele não é executado assim, de golpe, ao mesmo assim, bum, imediatamente. Ele é trabalhado, ele é entretecido, toma-se tempo. O crime perfeito, se você não sabe, ele leva até anos a ser maquinado. Tem um filme que depois eu vou recomendar a vocês, está no Netflix, fantástico, The Vault, traduzido O Cofre, e é baseado em fatos reais. Assaltaram um banco na França, tiraram uma quantidade louca de ouro.
mas o crime foi planejado com mais de 1 ano de planejamento. Hoje o camarada quer assaltar para ter o que ele puder na mão, mas o crime quase que perfeito, quase, porque nenhum crime é perfeito, não é? Sempre tem um cabo solto, sempre tem um detalhezinho que alguém se esquece, né? Porque o pecado é assim, ele dá aquela falsa ideia que você está fazendo a coisa e ninguém está vendo, e ninguém está percebendo, ninguém vai ter intenção, ninguém vai desconfiar, mas sempre fica aquele rabinho solto, aquela corda solta, aquele cabo solto, que lá na frente vem à tona. Então, uma coisa é termos o pensamento e outra coisa é termos o ato. Alguns pensamentos têm atos imediatos, é claro, concordo com a irmã Sandra, mas alguns atos, alguns pensamentos são tão bem elaborados que tomam-se meses e até mesmo anos para a consumação do pecado. Vamos lá. O que acontece nesse texto que acabamos de mencionar, em Romanos 7, 18 e 19, demonstra a luta e a intenção de fazer o bem e não conseguir efetuá-lo. Embora o homem regenerado desfrute de um ambiente de liberdade, ainda não possui a liberdade essencial e verdadeira que o próprio Deus tem. De alguma forma, até mesmo a vontade do homem é influenciada ou regida por outro aspecto. Olha, lindo esse texto aqui de Filipenses capítulo 2, versículo 13. Isso aqui é maravilhoso. Ó. Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. O que nós interpretamos desse texto? Se eu sirvo a Deus, preste atenção, se você serve a Deus, se amamos a Jesus, se estamos hoje com muito esforço estudando aqui em uma escola teológica, ainda aqui online, se estamos trabalhando na nossa igreja, fazendo alguma coisinha para glorificar o nome dele, não é porque me deu uma simples vontade, me deu na cabeça, me deu uma vontade de estar estudando aqui, me deu uma vontade de estar servindo ali na igreja com o pastor Fabiano Oliveira, me deu uma vontade de estar na igreja tal. Se a gente for olhar pela nossa vontade, não fazemos nada. Ficamos quietinhos na nossa zona de conforto. Mas que coisa linda que nós temos o Espírito Santo. E ele coloca dentro de nós tanto o seu querer, é o querer dele, como o seu efetuar. Ninguém aqui está estudando a Bíblia porque alguém colocou a mão no pescoço e você estude a Bíblia. Porque lá dentro de nós o Espírito Santo falou: Wilson, você quer crescer na minha presença? Então, sofra um pouquinho, sue um pouquinho, transpire um pouquinho, fique um pouquinho aflito, mas você vai crescer na minha presença estudando a minha palavra. Wellington, ei, você me ama, meu filho? Sim, Jesus, te amo demais. Então, prova isso. Prova, você sacrifica um pouquinho. Senhor, uma vez por semana tá difícil. Mas o que eu fiz por ti foi tão grande, foi tão maravilhoso. Uma vez por semana só. E você não está fazendo para você apenas. Você está glorificando o meu nome. Irmãos, estão me entendendo? Tudo o que fazemos hoje na obra do Senhor, acima de tudo, é dele, por ele e para ele. Mas acima de tudo, ele que nos coloca o seu querer e o seu efetuar. Irmãos, eu creio que cada um de nós aqui poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa interessante às segundas-feiras à noite. Eu tenho certeza disso. Mais interessante, mais produtiva, até se fosse o caso. Mas nós escolhemos. Isso aqui é uma escolha. Alô? Quem concorda, irmãos? Estar aqui é uma escolha. É uma escolha. Alguns escolheram, outros não escolheram. Não estamos aqui para recriminar aqueles que não escolheram. Mas nós que escolhemos, sabemos o que escolhemos, acima de tudo, para agradar o coração dele. E quando fizemos essa escolha, tenha a plena certeza. Não foi apenas uma escolha pessoal, humana, mas ele, por detrás,
e ele é a razão de tudo. Ele nos moveu estarmos aqui. Se ele não movesse, eu te garanto, eu e você estaríamos em qualquer outro lugar. Mas, Virando a página. pastor, Sim. é uma coisa interessante que a gente, né, a gente estuda e a gente sabe que tudo que a gente faz, o sacrifício que a gente faz, né, o trabalho que a gente faz na igreja, o que seja, é tudo por ele, né, em glória do Senhor, mas quem sai ganhando somos nós, né? Yep. Porque o nosso relacionamento com Deus aumenta. E como aumenta, cresce. E como cresce, se desenvolve e amadurece. Vocês poderiam, sem sombra de dúvida, quem poderia aqui me dizer quem era você antes? Não estou aqui puxando sardinha para minha brasa, esqueça-se de mim. Mas quantos de vocês podem testificar para a glória do Senhor que houve uma diferença entre você antes de começar a estudar as Escrituras e depois? Houve algum tipo de diferença? Sim. Antes de você Eu posso estudar falar e de depois hoje, que você pastor. começou a estudar? Sim, irmão Wilson. Eu mudei muito, pastor. Eu fiquei muito criterioso, coisa que eu não tinha, muitas coisas que eu não tinha visão, hoje eu tenho. Entendimento que eu não tinha, hoje eu tenho. Olha a Graças à abordagem do irmão dedicação Wilson. aqui. Algumas pessoas ficaram críticas, mas não é o correto. Não podemos ficar críticos. Não, depois que eu comecei a estudar a Bíblia, eu fiquei crítico, começo a viver. Eu vejo dragão em tudo, até no meu sapato. Peraí. A intenção é você ver dragão até no seu sapato. Isso é ser crítico. O correto é ser criterioso, ou seja, ter filtro. Quem está me entendendo, gente? Uma coisa é você esticar o dedão e criticar a 2x3. E uma coisa é você ter filtro. O que é ter filtro? Nem tudo que você ouve, seja do púlpito mais santo que for, você vai fazer isso. Ó. E hoje é impressionante. As pessoas estão ouvindo dos púlpitos, qualquer mensagem, estão lá. Eu, por respeito, fico quieto, olhando. Não, 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 não. Eu não falo nada, eu só fico quieto falando dentro do meu espírito. Senhor, não está fechando com a tua palavra. Eu não falo nada. E quando me perguntam, pastor, o que você achou? Não achei nada. É só eu e Deus. Porque se a gente abrir a boca, a gente peca. Então a gente tem que ter muito cuidado até para abrir a boca quando estamos ouvindo certas mensagens. Já no âmbito da família, você tem que abrir a boca. Tá? Se está com você, sua esposa, seus filhos, pai, tá certo que o pregador ministrou. Você que é pai, sacerdote, e seu filho está lhe perguntando, abre o bocão. Não, meu filho, pregou uma grande de uma abobrinha, me recheada com salame e outras coisas mais. Então nós temos que ter muito cuidado com respeito à família. Sobretudo hoje estamos ouvindo perigosas mensagens, seja nas redes sociais, enlatadas, manipuladas, tá? Não quero deixar você assustado, mas que Deus, pela sua graça e pelo poder da sua palavra, nos faça literalmente como fez com os bereanos, não é? Que eles conferiam. Isso não é uma maneira de você desonrar o pregador, não. Até aonde eu ministro a palavra, em qualquer lugar, eu tenho sempre o hábito, eu pego o microfone, irmãos, eu estou aqui para vocês me avaliarem segundo as Escrituras, porque eu não sou melhor do que ninguém. Se em alguma coisa, ao estar ministrando, não bateu bem aos seus ouvidos espirituais, você pode e deve me avaliar como um bom bereiano. Aí fica o povo rindo, achando graça. Não, não é para achar graça, não, é para ir sério. Eu não sou o dono da verdade. E como ministro do evangelho e ser humano, eventualmente eu vou errar, eu vou tropeçar, não consciente, não, conscientemente não, mas se eu errar, inconscientemente, se eu estiver ministrando, pregando algo que não está encaixado, no contexto das Escrituras, tenha você a plena liberdade de dizer, calma, pastor, tem um negócio errado aí, não está encaixando na Escritura. Eu me sinto feliz quando um aluno, nós temos um aluno na quarta-feira, ele fala assim com o dedinho, aí já sei, fala meu irmão, pastor,
tem um negócio aí que não está encaixando. Em algumas vezes é um vacilo de letras, versículos e colocações. E outras vezes é um problema de interpretação dele. Mas no final, todos nós aprendemos um com o outro, né? Que também o problema de interpretação pode causar aquelas aparentes contradições quando se fala ou aborda qualquer situação, no curso online. Por isso que é sempre importante deixar bem claro. O aluno está entendendo? Amém. Está vendo alguma discrepância na compreensão? Vamos procurar solucionar da melhor maneira possível, porque pode ser um problema meu de abordagem ou pode ser um problema de entendimento ou de interpretação da parte do aluno. Quantos estão me entendendo, gente? Por isso que a todo momento eu fico fazendo essa perguntinha, para que não haja nenhum tipo de situação no meio do caminho, né, que atrapalhe a nossa comunicação. Pastor, deixa eu só fazer um testemunho aqui. Eu Por favor. antes de fazer parte de igreja evangélica, eu sentia vontade de conhecer Deus mais de perto e conhecer Deus mesmo, chegar perto de Deus e saber de onde eu vim, para onde eu vou, e ter um esclarecimento maior da minha espiritualidade. Eu sempre tive essa vontade no meu coração e eu achava que isso vinha de mim. Mas um dia eu fiquei muito doente, na época eu fiquei muito doente, eu achei até que fosse morrer, eu tive uma doença, hipertireoidismo. E eu fiquei muito mal, porque eu não sabia que eu tinha a doença, e essa doença pode matar em 15 dias. Eu não sabia, eu já estava quase que perdendo minhas forças e tudo. Mas eu, graças a Deus, eu descobri a doença e tratei. E um dia eu estava deitada na cama, assim, eu ficava muito fraca, eu sentia, né, suava muito, ficava muito fraca, e eu fazia as minhas orações do meu jeito, né, como eu fui criada. E um dia eu falei com Deus que eu tinha vontade de conhecê-lo mais de perto e tal, e eu senti, assim, não foi uma voz, né, uma voz humana, mas eu senti Deus me chamando. Então, Uau. assim, eu senti naquela hora que não era eu que queria, não vinha de mim, que vinha de Deus. Deus estava me chamando, né? Ele estava me convidando a conhecê-lo mais de perto. E eu não Aleluia. sabia o caminho, eu não sabia qual caminho que ia me levar até esse conhecimento mais próximo de Deus. Foi antes de eu vir para a América, e eu consegui vir numa situação assim difícil, inusitada, quase que impossível. E eu já tinha vindo aqui antes, eu não quero entrar em detalhes, mas eu achei que não ia conseguir, e eu consegui vir legal, né? E aqui eu entrei para a igreja evangélica e estou aqui, entendeu? Todos os anos que eu vivi aqui, eu estudei, eu conheci mais a Deus, eu me batizei, né? Não é uma questão de religião, mas é uma questão de você fazer a decisão de querer conhecer esse Deus, né? E eu fico feliz que Deus me proporcionou isso, né? Eu sei que a gente fala, mas a pessoa tem que vir da pessoa, tem que vir da... Tem sim, tem que vir um pouco de você mesmo, mas quem te escolhe é ele escolhe quem ele quer. E hoje eu fico feliz porque Deus me escolheu para conhecê-lo mais. Amém. Amém. Que lindo Glória a ouvir Deus. isso, irmã Sandra, que Deus definitivamente nos chama. E o mais lindo é quando decidimos aceitar o seu convite, porque tal aquele detalhe, né, de ele nos chamar, nos convidar e nós dizermos, não, E não me interessa, não é é para um mim. convite que eu sinceramente, assim, eu não falo com orgulho nem nada, mas é um convite que eu senti na minha infância. Glória a Deus. Eu com 6 anos de idade, eu ouvi a voz do Senhor muitas vezes, em várias situações. E esse desejo de conhecer a Deus veio da minha infância. Aleluia. Aleluia. Que lindo saber que Deus tem um plano específico, né, na vida de cada um de nós. Irmão, ele está me lembrando do profeta Eliseu. Olha só, Senhor,
Quando a É irmã pelo de Sandra camelo, falava, eu né? via ali o servo de Deus se preparando. Falei, a unção vai descendo nesse homem agora. Daqui a pouco É João não Batista, vou né, poder, pastor? não vou poder prosseguir a aula. Ai, Quando ele fechou o manto ali, eu comecei a tremer. Falei, meu Senhor, daqui a pouco vai cair fogo. Tá parecendo João Batista, glória. pastor. Olha, é uma mistura de Elias e João. Irmão Wellington, esse manto aí tá perigoso, irmão Wellington. Se não leva lá para a formatura, não, que o povo vai entender outra coisa. Nosso irmão Wellington é um dos formandos, né? Aí em Denver, que nós teremos dia 18, né? Agora me lembrei, né? Esse irmão Amém. Wellington chegar lá com esse manto, eu vou dizer, ih, tá todo mundo com a Opa. beca, menos ele tá com a unção redobrada, né? É couro Faz de isso não, né? texugo. Exato. Ai, glória. A mente do irmão José Carlos tá viajando agora, né? Agora já é texugo, né? Vamos deixar pro tabernáculo. Meu Deus, não, isso é o que faz o testemunho da irmã Sandra, né? Inspirou até o irmão Wellington a buscar o manto, né? Vou receber mais graça, mais fogo no meu coração. Glória. Mas deve estar frio aí na sua zona, meu Deus. Tá, não, que eu tô no basement, aí eu fui e esqueci de ligar o heater ali, aí tá. O basement é simplesmente um pouquinho mais frio, né? Eu sei o que é isso. Já fiquei em basement sem item. E é um negócio bem desagradável. Você tem que estar enrolado no bom manto. Mas vamos lá. Fechando a página de número 28. Fechando a página 28, que eu quero ainda entrar hoje na origem da alma. Que isso, pastor? A origem da alma? Para nós fecharmos antropologia bíblica, se a gente não falar da origem da alma, pode dar um baita de um zebrão, eu não quero isso. Fechando a página 28, aquele pedacinho lá em cima que diz o seguinte: segue-se que a liberdade da vontade é o desejo de todo homem, porém impossível à luz de sua própria definição. O teólogo Marcelo Mendes Berti, tá? Isso aqui é uma porção de um livro que ele escreveu, ele fez a seguinte declaração: vontade é a capacidade inerente das faculdades do aspecto imaterial do homem, que o possibilita realizar escolhas morais influenciadas por sua condição moral, com o objetivo de movê-lo para alguma direção dentre as possibilidades desejadas. Assim, não se nega a capacidade volitiva, ou seja, a capacidade da vontade do homem, ao mesmo tempo que não afirma a sua liberdade utópica, ou seja, a sua liberdade imaginária. Vamos então virar para a página 29, a origem da alma. Página 29. Como estamos estudando, as questões mais difíceis em se responder são aquelas que dizem respeito às origens dos fatos. É comum observarmos as pessoas e afirmarmos com certeza: este homem, para que seja homem com absoluta certeza, tem uma alma. Quem nunca fez isso? Observação: isso foi a utilização de uma figura de linguagem chamada ironia. E se quiserem, podem rir. Ok. Mas é muito complicado tentar responder a pergunta: de onde veio a alma desse indivíduo? Tentar responder essa pergunta não é uma atitude recente. Cristãos antes de nós já o tentaram fazer, mas todos de maneira insuficiente. É importante reconhecer as diversas opiniões sobre o assunto. Vamos lá em um nosso slide para nós termos uma visão. A origem da alma. Vamos lá. Quando estudamos antropologia, uma das grandes questões desta disciplina é tentar responder uma pergunta muito complicada, a saber: de onde veio a alma deste indivíduo? Tentar responder essa pergunta não é uma atitude recente. Cristãos antes de nós já o tentaram fazer, mas todos de forma insuficiente, ou de maneira insuficiente. Assim é importante reconhecer as diversas opiniões sobre o assunto. Vejamos 3 das várias perspectivas existentes. Está na apostila, mas nós vamos falar aqui de maneira bem objetiva, bem gráfica. Pré-existência, criacionismo e
traducionismo. Então, nós temos 3 perspectivas ou 3 opiniões diferenciadas. A alma existiu em cima de algo que se chama pré-existência, ou criacionismo, ou traducionismo. Vamos lá. Pré-existência. O que você está vendo aí na tela é um resuminho do que está na apostila. Então, vamos ficar um pouquinho aqui na tela, né? Porque ela sintetiza, ela resume bem com respeito ao que está escrito na apostila, que, claro, não atrapalharia de você fazer a leitura depois com tranquilidade, com conforto, porque isso vai ajudar você a desenvolver o seu trabalho, né? Que nós estendemos a data para 3 de abril. Então, 3 de abril é a data máxima da entrega do trabalhozinho, né? Que é tá aí no finalzinho, né? Que é o questionário que está no finzinho da sua apostila. Pré-existência. Para os defensores da pré-existência, as almas dos homens já existiam em um estado anterior, e qualquer deficiência moral que demonstrasse nesse estado teria grande implicação na vida material desta alma. Aí entra a visão do espiritismo, a visão do panteísmo, né? O panteísmo ensina que Deus está em tudo e ele é todas as coisas. Não, Deus criou, tudo e a todas as coisas. Mas ele não é tudo e ele não está em todas as coisas. Exemplo, os panteístas veem Deus até dentro de uma árvore. Então, Deus está dentro de uma árvore, Deus está no rabo de um cavalo, Deus está na cabeça de um rato. Não, 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 não. Isso são coisas criadas. Deus não está dentro da matéria criada, de forma nenhuma, mas isso é o que ensina o panteísmo. Vamos lá. Vários representantes da filosofia grega adotaram esse ponto de vista, como Platão e Filo. Segundo Platão, a alma possui informações e conhecimentos não derivados dos sentidos. O outro filósofo, chamado Filo, pretendia compreender a prisão de sua vida, o corpo. Esses pensamentos acabaram por influenciar Orígenes, que tentou explicar a disparidade de condições em que os homens entraram na questão em si. Vamos lá. Origem da alma. Alguns íconos teológicos desse pensamento, como estamos falando, né, foram Orígenes, Escoto Eurígena e Júlio Miller. Então temos aí uma foto muito antiga de Orígenes, na verdade uma pintura, e outra pintura de Escotus Eurígena. Vamos lá. Objeções à pré-existência, né? O que os teólogos consistentes nas escrituras se opõem a esta visão? Em primeiro lugar, essa corrente ideológica é vazia de bases bíblicas e filosóficas, afirma o teólogo Luiz Berkhoff. Esse pensamento tem origem na visão dualista entre matéria e espírito, ensinada pela filosofia pagã. Também ensina essa objeção Luiz Berkhoff. Se a alma é pré-existente, ou seja, se ela sempre existiu, e apenas um ato consciente de autodeterminação poderia explicar as deficiências morais do homem, como não temos a menor lembrança desse estágio. Declaração feita por este outro teólogo chamado Lee Strong. Se a alma é pré-existente, ou seja, se ela sempre existiu, mas não é consciente de sua existência nem pessoal para tomar decisões, ela deixa de explicar as deficiências morais do homem. Então, são pontos de vista que têm que ser analisados à luz da Bíblia. Concluímos assim sobre a pré-existência. A existência anterior não tem qualquer fundamento escriturístico, e esta teoria é conflitante com a perspectiva bíblica sobre a punição eterna. Ou seja, em poucas palavras, se formos defender a pré-existência, então somos adeptos ao espiritismo, que ensina que nós somos frutos de várias outras anteriores vidas. Isso não é verdade. Criacionismo. A teoria criacionismo afirma que Deus cria diariamente almas para acoplar em corpos que estão sendo gerados. A tentativa desta teoria é responder à pergunta em pauta:
de uma perspectiva, perdão, filosófica, mas com fundamentação bíblica. Alguns teólogos que defendem tal posição são Berkhoff, fizemos menção dele agora, Hodge, Jerônimo e Plágio. Os dois últimos são símbolos de uma geração antiga de pensadores cristãos que, influenciados pelos pensamentos de Aristóteles. Aristóteles foi um dos importantes pensadores ou filósofos da Grécia Antiga. Chegaram à conclusão que Deus criou imediatamente a alma de cada ser humano e uniu a um corpo na concepção, no nascimento, ou em algum momento entre esses dois eventos. Hodge e Berkhoff têm pensamento semelhante ao demonstrado anteriormente. Sobre isso, Berkhoff afirma: cada alma individualmente deve ser considerada como uma imediata criação de Deus, devendo sua origem a um ato criador direto, cuja ocasião não se pode determinar com precisão. Argumentos a favor do criacionismo, ou seja, que a alma um dia foi criada. Na criação é demonstrado que existe diferença entre a origem do corpo e da alma. No decorrer das evidências bíblicas é possível notar que sempre há algum tipo de separação entre esses dois aspectos. Temos aí não seria Zacarias, seria Z, é uma anotação de um livro, mas aí temos Isaías 42:5, números 16, 22 e Hebreus 12, 9. Esse pensamento esmera-se em manter uma alma, visto que é indivisível. No tocante a Jesus Cristo, como homem completo, o pensamento responde de melhor maneira ao fato de que Cristo não participou do pecado. Agora, temos objeções, o que nos levaria a estarmos contrários, é a visão do criacionismo da origem da alma. Se Deus é o responsável pela criação das almas e essas têm tendências depravadas, faz com que Deus seja diretamente o autor do mal moral. Se as almas são criadas absolutamente puras, Deus é culpado indiretamente pela criação do mal moral, pois permite que uma alma pura venha se perverter em um corpo depravado que com obviedade a corromperia. Olha que situação. Se um pai natural é apenas responsável pelo corpo, os animais têm maior dignidade que os homens, pois reproduzem segundo sua própria imagem. A atividade criadora de Deus parece ter sido interrompida após a criação do homem completo com alma. A criação de Eva é bem demonstrada pelo escritor bíblico. Nesta criação não se fala nada sobre a alma da Eva. Alguém já observou isso? Que estranho, né? Vou repetir. A criação de Eva é bem demonstrada pelo escritor bíblico. Nessa criação não se fala nada sobre a origem da alma da Eva. Aí nós temos o traducionismo. A palavra traducionismo significa transportar ou transferir. Logo, essa teoria afirma que a raça humana foi criada imediatamente com Adão e com relação tanto ao corpo como à alma, propagou-se a partir dele por uma geração natural de todas as almas desde Adão, são apenas imediatamente criadas por Deus, sustentador das leis de propagação que foram originariamente estabelecidas por ele. O teólogo Strong assim afirma. Ou seja, a alma tem origem a partir do momento da concepção, em um processo natural, e são transmitidos de pais para filhos. Alguns dos representantes dessa corrente são Tertuliano, Rufino, Apolinário, Gregório de Nissa, Lutero, H.B. Smith, Augusto Hopkins e Charles Ryrie. Aqui nós temos Tertuliano de Cartago, Martim Lutero e Charles Ryrie, que é responsável da chamada Bíblia de Estudo Ryrie. Argumentos a favor do tradicionismo. Está em harmonia com o relato da criação, pois Deus soprou uma única vez o fôlego da vida no homem e deixou ele que se reproduzisse. A criação da alma de Eva estava incluída na de Adão. Não houve separação de almas, não é? Ou criação de almas separadas. A Bíblia afirma que os descendentes foram formados da carne de seus pais. Está ali os textos de Gênesis, Hebreus, João, Romanos e Atos. Explica de maneira mais satisfatória a transmissão da depravação moral e espiritual, que é assunto da alma e não do corpo. Olha que interessante. Objeções a
a teoria do tradicionismo. Se Deus só age imediatamente em relação à sua obra criativa após a criação, que será então a regeneração? A teoria leva dificuldades insuperáveis à cristologia. Se em Adão a natureza pecou globalmente, e esse pecado foi, portanto, o verdadeiro pecado de cada parte dessa natureza, não se pode fugir da conclusão de que a natureza humana de Cristo também foi pecadora e culpada. Por que teria pecado de fato em Adão? Berkhoff. Conclusão. Como foi demonstrado dentre as variantes consideráveis como resposta à questão que reporta-se a origem da alma, apenas uma é completamente descartável, a pré-existência, visto-se repleta de falácias filosóficas e raízes lançadas em um panteísmo oriental que em formas modernas atinge o espiritismo. Entretanto, o tradicionismo e o criacionismo têm formas mais aceitáveis, embora sejam contraditórias entre si. É notório que não existe respaldo bíblico suficiente e definitivo em favor nem de uma nem de outra teoria, que logicamente ambas podem ser sustentadas com louvor. O correto é apelar para uma tentativa de cautela no estudo desses fatos. Charles Swindoll, em seu livro Mistério da Vontade de Deus, afirma que o problema dos jovens teólogos é que eles querem desvendar o inescrutável. O que é inescrutável? Que se não pode ir até o fundo. Uma vez que não temos tamanha clareza a partir dos relatos bíblicos, não devemos buscar sabedoria além do que por Deus foi dado a conhecer em sua revelação. Então, é bem curioso isso, não sei se vocês já ouviram isso. Não podemos chegar a uma conclusão definitiva sobre a origem da alma. Se nós apoiamos o criacionismo, como já vimos, vão haver partes que vão cair em contradição com o aspecto bíblico. E se, por outro lado, vamos apoiar o traducionismo, vamos ter o mesmo problema. Então, temos que ser cuidadosos em equilibrar coisas do criacionismo e coisas do traducionismo. E como repito uma vez mais, isso é uma parte inescrutável da Bíblia. Sendo um mistério, algo inescrutável, ficamos aquilo que a nossa mente, a nossa fé podem alcançar, ainda que, repito, não há uma palavra final, nem uma palavra definitiva sobre a origem da alma. Agora sim, podemos descartar a pré-existência, porque um dia todos nós fomos criados, nossa alma conjuntamente foi criada. Muito bem, meus irmãos, nós vamos então finalizar por aqui. Na nossa apostila, nós temos a parte ainda muito interessante que não podemos prosseguir, a literalidade do livro do Gênesis. Toda a criação do homem, ela foi literal. Está aqui, ó. O Jardim do Éden foi literal. Houve um Adão histórico literal. Então, eu fico bem pouquinho, né, para se trabalhar. Então, eu sugiro você dar uma boa leitura, e isso vai ajudar vocês, ó, lá no questionário, né? O questionário é dividido em vários blocos, né, em 5 blocos, se não me engano, 5 ou 4, deixa eu só fechar aqui, 4 blocos, né? De parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, leiam com bastante atenção até o dia 3 de abril. Você pode me mandar somente as respostas. Como é que você vai fazer as respostas? É simples, aí você vai lá, bloco 1, aí você coloca bloco 1, primeira parte. Você vai ter que identificar os blocos e as partes, e depois só colocar os números, né? Você coloca, exemplo, número 1, resposta número 1, resposta da 2, mas tem que identificar. Quantos estão me entendendo? Você tem que identificar o bloco e a parte. Bloco 1, primeira parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bloco 1, segunda parte. Temos 3 perguntas. 1, 2, 3. Bloco 1, terceira parte. 1, 2, 3, 4. Bloco 1, quarta parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bloco 1, quinta parte. 1, 2 e 3. Então você
pode dar as respostas desde que você identifique qual é o bloco e qual das partes você está se referindo. A mesma coisa acontece com o bloco 2, com o bloco 3 e com o bloco 4. Eu decidi fazer em blocos para facilitar a visão dos assuntos. Se você olhar com atenção, cada bloco ele se foca em cima de um assunto específico, já que é muita informação dentro da matéria de antropologia bíblica, então eu dividi em 4 blocos. E repito, cada bloco se foca num assunto específico. Se você identificar por blocos qual é a temática, qual é o assunto, vai ficar bem mais fácil para você, então, responder as perguntas do questionário. Perfeito, meus irmãos? São 9h54 da noite, vamos terminando por aqui. Tá? 3 de abril é o prazo máximo para você enviar, então, o questionáriozinho. E aí estaremos, na medida que recebamos as respostas, já trazendo as avaliações e as notas. Lembrando que no dia 18 de março próximo, permitindo Deus, estaremos ali na cidade de Danbury, Connecticut. Alguns dos irmãos que estão aqui conosco, né, como irmã Sandra, irmão Wellington, irmão Wilson, pastora Priscila, estarão participando, né, porque fecharam o básico em teologia, né, então estarão recebendo ali o seu certificado. Terá um grupo também de alunos que estarão recebendo pela conclusão do médio, certo? E em novembro, em Massachusetts, na cidade de Milford, se Deus quiser, estaremos tendo uma outra formatura que poderá, claro, ser envolvendo alguns de vocês que estão aqui querendo, obviamente, né? Porque ninguém é obrigado a participar da festa de formatura. Então vamos estar orando para que a boa mão de Deus seja conosco nesta formatura do dia 18 de março, né? Já estou com certas dores de parto. Alguns de vocês vou conhecê-los pessoalmente, outros ainda não, né? Por exemplo, já conheço o irmão Wilson, né? O irmão Wilson já é companheiro de batalha, trabalhamos em uma igreja aí em Boston, foi muito lindo, muito produtivo termos estado lado a lado. Irmão Wellington também já tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Ele é mais bonito pessoalmente do que você está vendo ele aí, ó. Ele é mais bonito, né? Dirigindo louvor ali da sua abençoada igreja, Igreja Betel, em Waterbury. Já tive também a alegria de conhecer pessoalmente a irmã Ruth, né? Eu ainda sou da opinião que a irmã Ruth pessoalmente é mais bonita, com todo respeito. Não vejo a irmã Ruth há muito tempo, né? Nós tivemos ali a alegria por um breve espaço de tempo, né? Foi curtinho, né, irmã Ruth? Foi muito curto, mas Deus nos uniu, né? Continuamos no online, né? Tivemos ali em Melbourne, numa aula da outra escola teológica que trabalhávamos, do CETAGAP, e graças a Deus, irmã Ruth, parece que foi a sobrevivente daquela turma, irmã Ruth. É Todo verdade, foi a mundo, misericórdia de Deus, viu, pastor? acredito que sim, né? Todo mundo, por alguma razão que eu desconheço, parou, desistiu, sei lá o que aconteceu, mas nem quero saber. Mas a senhora sobreviveu. Também não sei, pastor, muitas coisas aconteceram. Eu fiquei sabendo agora, tive Yeah. notícias das pessoas e notícias não muito boas, mas estou em oração contínua. Eu subi alguma coisa assim por alto, claro, notícias más eu não gosto muito de falar, não, porque a vida já é tão marcada por notícias más, mas eu vou ter a alegria de conhecer a nossa irmã Sandra, não, ainda tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, né? E irmão José já conhecemos pessoalmente, e pastora Priscila também, então vai ser uma alegria sem par conhecer muitos de vocês pessoalmente e rever a outros. Quero agradecer o apoio que até aqui cada um de vocês tem nos dado com orações, com carinho, com apreço, com respeito e, acima de tudo, com o voto de confiança. Eu creio que vocês já têm percebido que estudar a Bíblia online é difícil, implica em muitos sacrifícios, em lutas, em problemas, mais do que no presencial, mas estamos aqui, graças a Deus, para dizer as palavras do profeta Samuel, 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Isso é o mais importante. Obrigado de coração por cada um de vocês. Vocês têm sido bênção nas nossas vidas, que continuarão sendo, alguns que estão fechando aí o curso médio, né, mais adiante, continuarão no bacharel, outros não, mas o importante é que estejamos firmes, fortes, constantes no
Senhor. Vamos pedir nosso irmão Wellington, só porque ele está com esse manto hoje, né? Então, essa unção vai ter que sair fora, forte, Glória. desse corpo, né? Então, o irmão Wellington está energizado. Gente, olha, Amém. eu vou ser tentado a negociar esse manto, né? Conversar com a sua esposa, entendeu? Para ela negociar comigo, irmã. A senhora pode negociar comigo o manto do seu esposo, porque alguma coisa na minha vida tem que acontecer na área do poder de Deus, né? Acredito que o irmão Amém. Wellington está aí para nos inspirar. Irmão Wellington, então, estará nos agradecendo a Deus com uma palavra de oração. Muito obrigado a todos vocês, irmão Wilson, irmã Ruth, irmão Wellington, pastora Priscila, irmão José, irmã Sandra, obrigado mesmo, né? E verei vocês, se Deus quiser, pessoalmente, né? Não todos, alguns de vocês, ali no dia 18, e quem sabe em novembro eu verei aos demais, para a glória do Senhor nosso Deus, na nossa nova formatura em Massachusetts. Irmão Wellington Silva nos despedindo com uma palavra de oração. Senhor Deus, obrigado, meu Pai amado, por esse momento, Senhor Deus, está aqui, meu Pai, Graças para te ver um damos, pouco Pai. mais da sua porção maravilhosa, meu Pai. Deus, muito obrigado pela vida do nosso pastor Luiz Prestes, meu Pai, a família dele. Eu lhe pedi, meu Pai, uma bênção especial sobre a vida Graças deles, te meu Pai. damos, Deus. O Senhor vem guardar, proteger eles ali, Senhor Deus, na flor de onde eles estão, Senhor Deus. Também Glória nossos a Deus. irmãos que estão aqui, meu Pai, participando dessa aula, Senhor Deus. O Senhor venha, meu Pai, abrir mais, Senhor Pai, o entendimento deles, meu Pai, para ele venha aprender mais, Senhor Deus, de Ti, Senhor Deus, nós que estamos participando dessa aula maravilhosa. Eu lhe peço, Deus, também no dia 18, Pai, estaremos ali junto, ali, meu Pai, nessa formatura. O Senhor vem estar conosco ali, meu Pai, como o Senhor sempre esteve, Senhor Deus, nos livrando de todo mal e abrindo nossa mente, meu Pai, para aprender mais de Ti, meu Pai. Senhor Deus, nós queremos, meu Pai, uma porção dobrada, meu Pai, como o Senhor tem dado, meu Pai, para o nosso pastor, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço, Pai, guarda, protege cada um irmão, Senhor Deus, aqui, meu Pai, que está participando dessa aula. E aquele que não pôde estar. Essa nova matéria que vamos entrar, Senhor Deus, para aprender, meu Pai, que o Senhor venha usar poderosamente a vida do Kleber, Senhor Deus, que está nos ali, meu Pai, nos dirigindo, meu Pai, essa aula, meu Pai, de nos ensinar, meu Pai, essa nova matéria. Em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço. Guarda, nos proteja, meu Pai. Nos dê, meu Pai, uma boa noite de sono, de descanso, meu Pai, uma semana abençoada e guardada pelo Teu Espírito Santo, Tuas mãos poderosas sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, te agradeço de onde já, meu Pai. Amém e graças a Deus. Apenas relembrando a vocês, a próxima matéria, como já está postado, né? Não sei se alguém já viu a postagem lá no grupo, angelologia e demonologia. Eu continuo com vocês, tá? Então, duas matérias seguidas, continuo com vocês, angelologia e demonologia. E o irmão Kleber continua com o grupo do bacharel, tá? Com a nova matéria metodologia científica, uma matéria muito técnica. Os irmãos do bacharel vão sofrer um pouquinho, né? Porque é uma matéria muito técnica. Então, o irmão Kleber vai ter uma unção redobrada, triplicada, né? Porque é uma matéria difícil. Eu já conversei com ele, então ele vai estar lá. Então, oremos para o nosso irmão Kleber, que estará continuando ali com o grupo do bacharel, e eu continuo com vocês, né? Aqui no grupo do médio, e é com a próxima matéria que vai abalar. Meu Deus, angelologia e demonologia, tá? Estou enviando amanhã as apostilas pelo correio e já estarei postando também o formato PDF para vocês já darem uma olhadinha para conhecer um pouco essa matéria. Nosso lema para terminarmos: seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado, um bom descanso, uma boa noite. Próxima segunda, repito, angelologia e demonologia, nossa nova matéria. Estaremos aí com vocês. Muito obrigado. Deus os abençoe. Pai do Senhor a todos, uma semana de vitória, de saúde, de bênçãos em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Paz do Senhor a todos.